Boa noite a todos. Vamos começar mais uma live do Comitê de Jovens Nefrologistas da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Hoje uma live especial, pessoal. Nós vamos ter convidados internacionais, convidados de Portugal, nossos colegas Hugo e Joana. Eu e o Tamires somos do Comitê de Jovens Nefrologistas e vamos conversar um pouco com eles. Vou adicioná-los aqui na conversa. Boa noite a todos que estão entrando. Boa noite, pessoal. Eu peço só um minutinho para a gente conseguir colocar os participantes na nossa conversa aqui. Agradeço a todos que estão entrando na live. Só um minuto, pessoal, que o pessoal já vai entrar. A doutora Joana, o doutor Hugo e a doutora Tamires. Eu vou convidá-lo também. Pronto, os três estão convidados. Boa noite a todos. Oi. Boa noite. Tá me ouvindo? Boa noite. Oi. Tô ouvindo bem. Tá bom. Esperar nossos colegas, Isso. né? Eu tô tentando fazer eles entrarem aqui. Não sei o que tá acontecendo. Boa noite, pessoal. Todos estão entrando. Daqui a pouco a gente vai começar a nossa live com os nossos colegas de Portugal. A doutora Joana conseguiu entrar. Olá. É uma Boa estreia noite, para mim. Boa noite, tudo bem? Joana não tá acostumada. Exato. Eu vou chamar o Hugo aqui de novo, gente. Só um minutinho. Então, nossa live, pessoal, hoje vai contar com participações internacionais, como eu falei, da doutora Joana e do doutor Hugo. Nós vamos falar um pouquinho sobre Portugal, a nefrologia em Portugal, a nefrologia aqui no Brasil, né, Tamires? Uhum. Vamos trocar experiências. Isso. O Hugo entrou. Muito bem. Só vira a câmera. Agora só virar a câmera, exatamente. Boa noite, pessoal. Isto depois dá caso para que haja piadas sobre portugueses, não é? Pessoal, boa noite. Eu gostaria muito, em nome da Sociedade Brasileira de Nefrologia, agradecer. Um prazer poder estar participando aqui com vocês nessa live. Nós somos do Comitê de Jovens Nefrologistas. Meu nome é Stênio. A gente já conversou um pouco antes, né? Então a gente já se conhece, mas para apresentar para todo mundo, meu nome é Stênio, eu sou nefrologista aqui no Brasil. Sou do interior de Minas Gerais. Vocês já devem ter ouvido falar em Minas, né? E eu moro numa cidade chamada Divinópolis, que é no interior de Minas. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né, Tamires? Sobre essas diferenças regionais. E eu vou pedir para vocês dois, gente, Joana e Hugo, e depois Tamires, para se apresentarem onde vocês moram em Portugal, para a gente começar esse nosso bate-papo. Joana? Posso começar? Joana, Por favor. Meu nome é Joana Tavares, eu vivo no Porto, nasci cá, e o meu percurso foi sempre no Hospital Santo António, que é mesmo no centro da cidade. olá a todos, eu sou o Hugo Diniz, eu também vivo e trabalho no Porto, mas sou natural da Ilha da Madeira, conhecida por ser a terra natal do melhor Ronaldo de sempre, o Cristiano, e pela passagem de ano também com fogo de artifício muito conhecida. E eu sou do hospital concorrente ao da Joana. Nós temos uma rivalidade tipo Flamengo-Fluminense. E
fiz a minha formação e faculdade no Hospital de São João, que também é no Porto, um bocadinho mais deslocado do centro. Pronto, e estou essencialmente dedicado mais à nefrologia de intervenção. Legal. Meu nome é Tamires, eu sou natural do interior do Rio de Janeiro, Campos, mas fiz nefrologia em São Paulo, na Unifesp, que é o Flamengo, e a USP é o Fluminense, também tem a rivalidade. Mas eu fiz na Unifesp. Atualmente eu trabalho aqui no Rio de Janeiro com nefrologia hospitalar, consultório e transplante também. Eu trabalho de tudo um pouquinho que a gente vai comentar. Portanto, Muito bem. Tamires é dos índios. Eu moro no Rio de Janeiro. Não, dos índios. Unifesp Índios, Ah, USP, sim, Porto. sim. Tá sabendo, hein? Isso aí. Eu fiz intercâmbio na Unifesp. Ah, legal. Legal. A Mais gente vai falar um pouco sobre isso, sobre essa questão de estágios, que é bem interessante a gente falar. Para começar, então, gente, eu queria perguntar um pouco para vocês, porque eu e o Tamires somos do Comitê de Jovens Nefrologistas da Sociedade Brasileira de Nefrologia. A gente tem algumas atividades de interação com outros nefrologistas, com outros jovens nefrologistas. A gente faz algumas palestras, algumas aulas online, né? Então a gente tenta essa interação. E vocês são da plataforma de jovens nefrologistas da Associação Renal Europeia. Eu queria que vocês contassem um pouco como é a associação, quais os trabalhos que vocês fazem. Se calhar posso então começar eu. Portanto, eu faço parte da direção do board da Young Nephrologist Platform, que é no fundo o comitê oficial da European Renal Association, que representa os jovens nefrologistas e investigadores da associação. Portanto, aqui eu sei que a definição de jovem vai mudando ao longo da vida, mas atualmente portanto, até aos 40 anos é considerado um jovem nefrologista. Já estou no meu segundo ano de mandato, o meu mandato será de 3 anos, e a Joana é a nossa representante nacional portuguesa e faz muito bem esse papel e dá um apoio excelente para fazer a ponte entre as atividades do comitê para que cheguem às comunidades locais e regionais e que sejam participadas com o maior número de elementos possíveis. Portanto, a Young Nephrologist Platform, portanto, apesar de ser associada à ERA e a ERA ter Europa no nome, na realidade é uma plataforma global. Nós temos mais de 5.500 associados, cerca de 15% desses associados não moram na Europa, portanto, e inclusive a Sociedade Brasileira de Nefrologia, como faz parte da grande agrupamento de sociedades latino-americanas de nefrologia, podem aderir como associados à ERA e ter também beneficiar destas atividades e iniciativas educativas e de promoção da carreira da Young Nephrologist Platform. Portanto, nós estamos envolvidos em várias iniciativas, mas assim só de forma resumida, nós temos um programa de mentorias em que nefrologistas ou investigadores no início de carreira podem contactar com nefrologistas mais experientes, séniores, que são experts nas suas áreas, de maneira a aprenderem e a serem aconselhados sobre o que fazer no início de carreira para potenciarem as suas capacidades. Estes programas geralmente têm a duração do ano e é feito de forma virtual, mas no final do ano o formando terá a oportunidade de conhecer o seu tutor, tendo para isso uma bolsa da sociedade para ir ter até o centro onde o mentor trabalha durante cerca de uma semana. Isto serve tanto para projetos de investigação como para atividade assistencial. Também estamos a criar um manual de nefrologia que é suposto ser uma porta de entrada para o estudo de qualquer jovem nefrologista, que será atualizado com uma cadência anual e será totalmente gratuito e acessível online, que é o Nef Manual. Os
capítulos vão sendo libertados à medida que vão sendo escritos e revistos pelos pares. E também temos uma base de dados para palestrantes, em que qualquer investigador se pode candidatar. Depois o currículo e a carta de motivação são apreciados por membros da direção, aleatoriamente, e esse candidato depois pode entrar nessa base de dados e ser convidado para palestrar em eventos oficiais da ERA, não só o congresso anual, mas também outros cursos da plataforma de CME, de Continuous Medical Education. Interessante demais, Hugo. Acho que para a gente, né, começar a falar um pouquinho, a gente pode falar um pouquinho sobre carreira, né? Como que, primeiro, por que vocês decidiram ser nefrologistas? Eu vou começar por mim, porque eu gosto muito de clínica médica, né? E eu acho que a nefrologia é a mãe da clínica médica. A gente trabalha com isso diariamente, né? Eu trabalho em nefrologia geral também. Então, eu gosto muito de fisiologia. E vocês? Por que vocês fizeram nefrologia? A gente pode pegar um gancho e já falar um pouquinho sobre a carreira do nefrologista, como a nefrologia se mostra na faculdade, né? E depois como é a residência de vocês aí, como foi a sua, Tamires. Então, primeiro, por que vocês fizeram nefrologia? Eu, pessoalmente, acho que tenho assim, uma experiência que não é transversal em Portugal, mas o meu serviço está muito ligado com o ensino da faculdade associada, que é o ICVAS. E eu logo no segundo ano tive o prazer de contactar com uma das nossas médicas do serviço, a doutora Anabela Rodrigues, na área da diálise peritoneal, ou seja, ainda praticamente não tinha contacto clínico e desde logo contactei com essa técnica depurativa. E depois, mais tarde, também a cadeira de semiologia médica, onde nós aprendemos a falar com os doentes, também foi um nefrologista a dar-me. Portanto, talvez tive aqui mais contacto com o que é habitual, porque, na verdade, eu sinto que o contacto que nós temos da especialidade na carreira médica é sempre algo reduzido. Nós temos, creio que será semelhante, 6 anos de formação de faculdade. Nessa formação teremos um semestre de medicina, que isto também varia ao longo do país em Portugal, e só a medicina, que será a clínica médica, é que terá uma pequena fatia que será a nefrologia, não é? Mas eu também estou como você, gosto muito de fisiopatologia e acho que a nefrologia acaba por ter um bocadinho mais do que a clínica médica ou medicina interna para nós portugueses, e tem assim algo mais de intervenção e algo também mais inovador com as técnicas curativas e o transplante e também toda a área de imunologia, genética. Eu acho que acabamos por conseguir reunir uma série de valências que é muito interessante. Não sei se alguém quer explicar mais. Eu acho que a história da Joana, portanto, apesar de ter um percurso particular, acho que tem aqui um ponto em comum que acho que todos se identificam, que é a Joana teve mentores nefrologistas que a inspiraram, teve um contacto precoce na sua carreira com esses mentores, não é? E eu acho que o facto de nós termos tão pouco contacto com a nefrologia durante a faculdade também reduz essa probabilidade de encontrarmos alguém que nos inspira, não é? Apesar de eu ter tido esse contacto um pouco mais tardiamente, portanto, eu também conheci o professor João Frazão, que é um nefrologista extremamente reconhecido na nossa comunidade nacional e a nível internacional. Ele foi meu professor no 5º ano da faculdade e acabou por ser não só meu orientador da tese de mestrado, porque em Portugal nós temos portanto, o mestrado integrado em medicina devido ao Tratado de Bolonha. Portanto, temos que fazer uma tese no 6º ano e eu fiz a tese em nefrologia com o professor João Frazão. E ele acabou por depois ser o meu tutor durante a residência, quando eu fiz a especialidade no meu hospital. Eu acho que nefrologia, quando a gente está na faculdade, é um assunto muito difícil, né? Para quem tem primeiro contato, aquelas doenças, aqueles nomes, né? Então,
se não tiver alguém ali para inspirar, para explicar direitinho a fisiologia, a fisiopatologia, não tem como, a gente vai acabar o oposto, detestando a nefrologia. Tem gente, ame ou odeie, né? E eu tive também um professor que me inspirou, na verdade, meu pai, Engraçado. nefrologista, era professor de semiologia na minha faculdade e 2 filhas nefrologistas, então a influência foi forte. Ele é um bom clínico, né? Como o Stênio falou, acima de tudo, clínica médica. Então, vem a partir daí e eu tive sempre o contato desde antes da faculdade, eu acho, né? Porque sempre ele vivendo perto dele, indo para o hospital, tendo que esperar ele sair do plantão, acaba que tem o contato ali por osmose. Então, não teve jeito, não tive como escapar. Aí eu acabei gostando, fiz clínica médica no hospital que já tinha tradição também de nefrologia, que foi na Unifesp, e aí acabei ficando mesmo. Então, acho que tem que ter mentores, tutores e tanto aí na Europa, como você falou, quanto aqui no Brasil, a gente também está começando com um programa de tutoria, que a gente precisa de alguém que já chegou lá, né, para nos inspirar, nos mostrar os caminhos, as dificuldades, para ajudar, né? Senão a gente fica meio no escuro. Eu acho que é isso. A gente tem um ponto comum disso aí, né? Que é o gosto pela clínica médica, essa questão de biologia. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre as diferenças que a gente tem entre Brasil e Portugal na formação do nefrologista propriamente dito. Acho que a faculdade de medicina, vocês são 6 anos também, né? Nós aqui no Brasil também. Posteriormente, aqui no Brasil, a gente tem obrigatoriamente fazer 2 anos de clínica médica, depois 2 anos de nefrologia, especificamente. A gente pode ter um opcional aqui que é um R5. Aí em Portugal, como que é, gente? Como que é essa formação na prática, assim, do nefrologista? Nós, após fazermos a universidade, temos que fazer um internato de formação geral, que é obrigatório. E esse internato de formação geral roda por várias especialidades: clínica médica, clínica cirúrgica, pediatria e cuidados de saúde primários. E depois aí temos, nós no final da faculdade fazemos um exame, esse exame é feito a nível nacional e os candidatos são ordenados por uma ordem, em que o primeiro candidato escolhe a primeira vaga e assim sucessivamente. E o que nós temos até verificado é que as vagas de nefrologia são sempre preenchidas, mas tem sido cada vez mais tardiamente, ou seja, candidatos com notas sucessivamente piores têm escolhido. Depois de escolher a especialidade e depois de fazer esse internato de formação geral, começamos a especialidade de nefrologia, que são 5 anos. O primeiro ano é de clínica médica, medicina interna, e depois temos 4 anos dedicados à nefrologia, sendo que num desses anos é só técnicas dialíticas, metade do ano hemodiálise, outra metade diálise peritoneal. Depois temos outros 6 meses em transplante renal e temos 6 meses de opcionais. E as opcionais podemos fazer tudo aquilo que nós quisermos que faça sentido e que esteja relacionado com a nefrologia. Pode ir desde intervenção, genética, histopatologia, é um mundo. Até cada vez mais é interessante ver os vários estágios porque a nefrologia acaba por poder estar relacionada, por exemplo, com a parte cardiorrenal, ou seja, acaba por contactar com várias especialidades e temos aqui um leque de possibilidades muito grande. Portanto, acabamos sempre por fazer o transplante, é obrigatório na nossa formação, 6 meses. Podemos fazer um estágio opcional, por exemplo, eu fiz os meus 3 meses em transplante também. E depois o resto do tempo é dedicado à nefrologia geral. E vamos fazendo também, acumulando consulta, plantão, urgência, não é? Mas isso creio que deve ser semelhante. No final destes 5 anos temos uma prova oral, também a nível nacional, que consiste em 3 provas. Uma prova curricular que avalia todo o nosso trabalho feito ao longo destes 5 anos, que inclui a atividade clínica, mas também publicações, participação em congressos, cursos, e é realmente exigente nesse aspecto. Temos que estar sempre, temos alguns objetivos a cumprir e temos que estar sempre a trabalhar neles, paralelamente à medida que vamos aprendendo e estudando a nefrologia.
E depois temos uma história clínica e uma parte teórica de perguntas teóricas de desenvolvimento, tudo oral. Nossa, até me perdi bastante, né? Desculpa, Vários Mas anos. é preciso acrescentar uma diferença, é que o nosso horário é de 40 horas semanais durante a residência, portanto, não de 60, portanto, A e faculdade nós também passamos são 6 anos são também? 6 anos. Sim. Sim. Bem longo. Durante a faculdade, vocês trabalham especificamente durante a faculdade, não, durante a residência, vocês trabalham especificamente já na nefrologia ou vocês têm que acabar de formar nefrologista para trabalhar na área? Como é que é? Não, nós já vamos trabalhando, por exemplo, consulta externa, que é a avaliação dos doentes em ambulatório. Nós, mais ou menos, a partir do segundo, terceiro ano, começamos a ter autonomia e a nossa própria lista de doentes. E ao nível do plantão, vamos acompanhando um outro especialista, mas mais ou menos entre o quarto e quinto ano de especialidade, residência, começamos a fazer também plantão de forma autónoma e somos equiparados a um especialista. Interessante. Ou seja, durante estes períodos temos sempre alguma tutoria, mas com autonomia crescente ao longo dos anos da residência. Sim. E aí a gente engata já o nosso próximo assunto, que é o mercado de trabalho. Depois que o nefrologista, né, tá formado especificamente, a gente vai entrar vai ser inserido nesse mercado de trabalho, né, Tamires? Você quer falar um pouco, Tamires, sobre aqui no Brasil, como é a sua ótica desse mercado de trabalho? Depois os meninos comentam como é que é lá em Portugal. E aí a gente chega nessas diferenças que tem. Na minha opinião, né, a gente tem nefrologista, né, tem várias áreas de atuação, né? Então, a gente tem esse lado bom, mas pelo outro também a gente tem o mesmo ponto, é muita opção, então a gente pode até ficar um pouco perdido. Acho que quando a gente sai da residência, a porta de entrada é clínica de hemodiálise, né? Porque aqui durante a residência a gente não trabalha muito como nefrologista, né? A gente dá plantão de clínica médica, UTI, em alguns lugares até dá uns plantões, né, de diálise, mas quando a gente forma mesmo, depois de 6 anos de faculdade, 4 anos de residência clínica em nefrologia, a porta de entrada é clínica de diálise e plantões de visita hospitalar, né? A gente chama aqui de passar visita, ou então agudos. A gente vai nos hospitais ver os pacientes, quem precisa de fazer hemodiálise. Então, acho que essa é a principal porta de entrada. Eu, quando saí, foram os meus primeiros trabalhos, né? E aí a gente vai fazendo os contatos, vai também começando a atender. Então, acho que é muito diversificado mesmo. Eu sempre trabalhei muito com diálise, hospital, ambulatório, bem misturado. E, ultimamente, a gente tem que escolher uma hora, né? Qual o caminho que a gente quer seguir definitivamente, aonde que a gente quer criar raízes. Então, atualmente, eu estou mais nessa área de transplante, consultório, ambulatório, que é o que eu gosto também. Eu fiz o R5 de transplante, então eu acabei de entrar no hospital de transplante também, então estou focada mais nessa área. Mas acho que são muitas as opções, a gente acaba que fica um pouco perdido, mas o nefro tem muita opção. Tem a diálise peritoneal também, tem a nefrointervenção. Eu não trabalho com nefrointervenção, por exemplo, enquanto em algumas áreas eu trabalho bastante, outras, peritoneal eu não trabalho, só assim, na área hospitalar, né? Quando aparece algum paciente querendo fazer, eu avalio, mas não dá para se especializar em tudo, né? Então acaba que eu acho que é bem diversificado, mas nós precisamos escolher os nossos focos, né? Senão a gente acaba ficando um pouco perdido. Em Portugal é um pouco diferente, porque nós não temos os serviços tão sectorizados assim. Eu sei que aí é frequente você num dia trabalhar num sítio, no outro dia trabalha noutro hospital, no terceiro dia trabalha numa clínica. Aqui o mais comum após o término da residência é tentar concorrer a uma vaga de um contrato de tempo completo para um serviço num hospital público do nosso
Serviço Nacional de Saúde, que é o equivalente ao SUS, e habitualmente, para já, a maior parte dos colegas ainda tem tido capacidade de ser contratado após a especialidade para ficar num desses hospitais. Portanto, apesar de poder fazer coisas diferentes, faz tudo no mesmo hospital. E depois a maioria de nós acumula funções numa clínica de hemodiálise, mas que habitualmente esse contacto já acontece durante a residência. Portanto, geralmente, durante a residência, somos convidados para ser médico residente de um turno de uma clínica de hemodiálise, e à medida que vamos fazendo formação e ficando mais autónomos, habitualmente a partir do 4º ano da residência, já podemos assumir funções de médico nefrologista naquela unidade de hemodiálise, mas isto é um extra ao horário do hospital e com uma remuneração também extra. Estas clínicas, apesar de serem privadas, têm uma convenção, um convênio com o Estado, e são pagos, portanto, o Serviço Nacional de Saúde paga essas clínicas privadas para prestar o serviço de hemodiálise, porque a maior parte dos hospitais não tem infraestrutura para acolher todos os doentes de ambulatório em hemodiálise. Pronto, é pouco frequente os nefrologistas em Portugal darem plantão em UTI. Pronto, nós temos formação de 3 a 6 meses durante a residência, mas para trabalhar permanentemente em UTI em Portugal é preciso ou ter a especialidade ou o ciclo de estudos, que é uma pós-graduação de 2 anos em medicina intensiva, e, portanto, habitualmente só quem mesmo quer, só quem mesmo queria seguir essa carreira de intensivista após terminar a residência é que faz o plantão em UTI. Até agora, atualmente, já nem é possível seguir esse caminho, porque agora existe uma especialidade mesmo com 5 anos de medicina intensiva e os novos especialistas têm que entrar por aí. Só Depois, comentar. há quem... Sim, Não, eu sim. queria comentar só que acho que é algo cultural do Brasil também, a nossa formação. Qualquer especialidade aqui no Brasil, acho que é meio cultural. A gente sempre está em algum lugar. Segunda-feira estou em algum lugar, terça aqui, quarta é meu dia livre, quinta outro dia, sexta estou no ambulatório. Aí acho que é muito cultural do Brasil em várias especialidades, porque aqui a gente não tem muito plano de carreira de hospital. Que aí o nefro daquele hospital faz tudo, são poucos, né? E aí acho que tipicamente aqui a gente faz de tudo um pouco mesmo. Até porque a gente vai comentar das diferenças das cidades, tem lugar que vai cair tudo no colo do nefro mesmo, pediatria, né? Sim. Intervenção. Gestante, intervenção, é tudo o nefro que está lá. Aproveitando isso, vocês têm essas. Aqui no Brasil, como a Tamiris falou, a gente tem. O país é grande, então a gente tem diferença regional muito grande. Em alguns lugares a gente tem um cenário que a gente vai ter disponível cirurgia vascular, que a gente vai ter o transplante disponível, né? Agora, outros lugares, não. A gente tem uma dificuldade maior, então o nefrologista ele realmente vai ter que fazer boa parte do trabalho, assim. A gente também é formado para isso, né? Toda formação durante a residência, a gente permite que a gente faça isso. Mas o dia a dia do trabalho muda, dependendo da região que a gente está. Vocês têm isso aí também em Portugal, gente? Como é que é? Sim. Há diferenças regionais, sim, Sim. mas não é tão marcado assim. Portanto, pronto, a maior parte dos serviços de nefrologia estão em hospitais maiores, portanto, ou centrais ou terciários, e, portanto, quase todos têm acesso fácil a um cirurgião vascular, todos colocam catéteres de longa duração, todos fazem biópsias renais, quase todos têm programa de diálise peritoneal. Portanto, transplantação temos, não são todos, são uma minoria, temos 7 centros de transplantação divididos entre Porto, Coimbra e Lisboa, mas apesar pronto, não há uma diferença assim tão marcada como aí, penso eu. Sim, haverá hospitais mais centrais que têm todas as valências, diálise peritoneal, transplante, e haverá
outros hospitais um pouco mais periféricos que talvez terão que referenciar para outros hospitais em caso de necessidade. Por exemplo, na diálise peritoneal, que é onde eu trabalho, nós recebemos doentes de outros hospitais do norte que não têm propriamente diálise peritoneal, por exemplo. Mas em termos de hemodiálise e cirurgia vascular, creio que é praticamente não vai. Uniforme. Não diria 100%, mas a maioria. Entendi. O pessoal pediu para a gente falar um pouquinho de prevenção. A gente vai falar um pouquinho, né, sobre os cuidados com os pacientes. Mas antes da gente passar para essa parte, que eu acho que vai ser bem importante, eu queria conversar um pouquinho sobre essa questão de estágios. Eu sei que Tamires fez estágio na Europa e Hugo fez estágio no Brasil. Queria que vocês me falassem um pouco sobre essas experiências, como é isso. Tem muita gente que está assistindo que eu tenho certeza que tem vontade de fazer estágio em Portugal, talvez alguns fazer estágio no Brasil, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre essas experiências e como é, principalmente aí em Portugal, essa abertura com os brasileiros para ir fazer estágio com vocês. Eu fiz um mês de estágio durante o R4, né, o quarto ano de residência em Barcelona, só um mês. Passa muito rápido, né? Quando a gente está se acostumando, já é hora de voltar. Então, acho que muito mais do que a parte técnica, né? Acho que o que mais conta é a troca de experiência. O que faz lá de diferente do Brasil, medicação, protocolo, e também as pessoas que a gente conhece. Então, eu fiquei num hospital que recebe muitos alunos da América Latina, mexicano, colombiano, argentino. Então, eu não era a única forasteira, porque o pessoal de lá olhava meio torto pra gente, né? Ficava meio assim, tinha uns grupinhos, né? Mas a gente podia interagir, conversar com os chefes, eles eram bem abertos. A gente participar, apresentar caso. Mas o que foi mais legal para mim foi ver um hospital diferente, um serviço diferente, como funciona na Europa, né? Porque eu nunca tinha vivenciado isso em outro país. E como eu consegui foi através de uma professora da residência, como ela tinha o contato através de doutorado lá, foi bem fácil conseguir, porque só com e-mail ela já conseguiu, foi bem tranquilo, né? Acho que se não fosse isso, eu não teria conseguido, teria feito algum estágio aqui no Brasil mesmo e tudo mais. Então, acho que se tiver essa ponte, né, por exemplo, Brasil-Portugal, se é porta de entrada, prova, ou algum acesso mais facilitado, fica melhor, né, para as pessoas que tiverem interesse. E você, como é que veio para cá? Foi na Unifesp, né? Sim, portanto, eu fiz intercâmbio aí durante a faculdade, portanto, no meu 6º ano eu tive um semestre na Unifesp e rodei por nefrologia no Hospital do Rim. E fiquei bastante impressionado e depois, acabando por seguir a residência em nefrologia, eu desde cedo, em 2017, decidi que queria fazer intervenção, eu queria aprender muito ultrassom e eu então pedi um estágio ao Hospital do Rim no serviço de imagiologia para fazer ecografia e ecodoppler do enxerto renal, fazer biópsia e fiquei com o Dr. Rodrigues Zambuja Neves na altura e tive 2 meses em 2018 no Hospital do Rim e fiz centenas de ultrassom de enxerto renal que noutro sítio do mundo eu nunca conseguiria ter aprendido tão rápido em tão pouco tempo. Eu fiz mais de 250 ecodoppler de enxerto e consegui também trazer uma técnica nova de biópsia de enxerto renal e a partir daí, mesmo durante a residência, passei a ser eu o médico do serviço a fazer as biópsias do enxerto e pronto, e foi uma experiência extremamente positiva, não é? Um hospital do Rim com um volume de transplantação que nós não temos em Portugal, portanto, potenciou uma formação de qualidade num curto espaço de tempo. Curiosamente, nós temos recebido muitos colegas, mais do Nordeste do Brasil, para fazer estágio de intervenção connosco. Inclusive, tiveram agora no serviço 3 colegas, recentemente,
mais na questão de colocar o catéter de longa duração, o Permicat, que nem todos os sítios colocam, e muito com a preocupação de vão entrar no mercado de trabalho e querem conseguir resolver a situação do paciente que está na fila para colocar um catéter à espera de uma sala com um arco de fluoroscopia. E não é necessário de todo fazer isso para todos os pacientes. Isso eu ia perguntar, Hugo, se o hospital de vocês recebe estagiários, então, do Brasil. Então, sim, né? Recebe. Sim, sim. Vamos passar um pouco sobre essa questão. Sobre essa questão de cuidados, né? De linha de cuidados com os pacientes. Teve algumas perguntas que eu acho que são interessantes da gente falar. Assim, a gente tem muito paciente assistindo e a gente lembrar, né, que o foco né, do nosso cuidado como nefrologista é fazer prevenção da doença renal crônica, né? A importância, falar isso, a importância de dosar a creatinina, de fazer exame de urina, né, para a gente conseguir prevenir a doença, depois a gente controlar. Então, uma das perguntas, se eu não me engano, foi o Dr. Edson da creatinina que perguntou sobre como é a prevenção em Portugal. Vocês fazem um trabalho de prevenção? Aqui, nossa experiência no Brasil, a gente ainda tem muito paciente que chega para o nefrologista já precisando de fazer hemodiálise, sem uma preparação adequada, infelizmente. Né? Outros não, outros têm um acesso ao nefrologista antes, mas a gente ainda vê muito paciente que chega no momento tardio para o nefrologista. Como é a prevenção de vocês aí em Portugal, gente? Eu acho que esta questão também é um pouco, passa muito pelos cuidados de saúde primários, que sem dúvida é a base, não é, da medicina e a base do nosso Sistema Nacional de Saúde, que apesar de agora estar a passar uma crise, ainda vai funcionando. E sem dúvida que o acesso ao médico de família é o essencial. E, sobretudo, doentes hipertensos, diabéticos, é obrigatório, faz parte do plano de investigação e de seguimento destes doentes, uma visita semestral em que é feita uma análise da urina com pesquisa de albuminúria em amostra ocasional e uma análise de creatinina. E acho que aqui já conseguimos apanhar pelo menos um grande grupo de doentes, não é? Hipertensos diabéticos, que sem dúvida vão ser a grande fatia dos nossos doentes. Depois, em termos de os outros doentes, que eles também existem, não é? A nossa realidade cá no Porto, nós vamos tendo alguns casos esporádicos, assim, em situações mais limítrofes, mas, por exemplo, em Lisboa, creio que esta realidade é maior, não só porque há um maior número de pessoas sem acesso ao médico de família, ao médico de cuidados de saúde primários, e também apanham ali um grupo de doentes que vêm dos países africanos que falam português, os PALOP, e muitas vezes estes doentes são mesmo levados do país de origem para Lisboa para poder resolver uma situação que já é sempre uma situação extrema e que vão já praticamente para fazer diálise. Mas acho que em termos de prevenção é essencialmente este papel dos médicos de família que é importante. Nós agora também um aspecto muito importante é que até agora a doença renal crónica não fazia parte do Plano Nacional de Saúde, embora nós somos um país que gosta muito de sal, comida apurada, um país muito hipertenso, a doença renal crónica não estava nos planos, não é, no plano de ação do nosso Sistema Nacional de Saúde. E este ano isso foi uma mudança e a doença renal crónica entrou como área de intervenção e, portanto, eu creio que ainda mais no futuro, se calhar vamos conseguir detectar mais atempadamente a doença renal crónica. E como vamos falar mais adiante, temos mais armas para oferecer, que isso também é bom, não é? Porque detectar a doença e depois não poder fazer nada é muito frustrante. E hoje em dia, se calhar, temos mais coisas a oferecer aos nossos doentes. Ótimo. Só acrescentar, se me permites, Portugal, pronto, eu não tenho ideia dos números no Brasil, mas nós fizemos um estudo representativo da população portuguesa, foi transversal, mas englobou
todas as regiões de Portugal continental e ilhas. E nós temos, se considerarmos a definição de doença renal crónica das guidelines de 2012, nós temos uma prevalência em Portugal de DRC superior a 20%, portanto, que é o dobro da estimativa mundial. Pronto. Isso, aliado ao facto de agora termos portanto, a evidência para os inibidores da SGLT2 e haver muito interesse também dos laboratórios da indústria em promover formação nesta área, e também tem havido muito maior sensibilização dos colegas de medicina geral e familiar para esta problemática, e estão todos muito mais alerta para testar estes doentes, que a Joana falou, também os doentes obesos, e pelo menos no norte do país, Portugal, a saúde está um pouco melhor organizada do que o resto do país. Eu penso que a experiência da Joana também é semelhante. A esmagadora da maioria dos doentes que entram em programa regulado de hemodiálise teve acompanhamento por nefrologista mais de 3 meses, que é um dos nossos indicadores. Pronto, os nossos números são à volta de 80%, eu presumo que no Santo António seja igual. Portanto, os doentes continuam a entrar em diálise, mas são referenciados para o nefrologista e têm habitualmente cuidados pelo nefrologista antes de transitar por um estadio dependente de diálise. Sim. A nossa grande maioria dos doentes inicia hemodiálise por uma fístula e não A maioria? por um catéter. Isso era A maioria, sim. a pergunta que eu ia fazer para vocês também, que eu acho que foi uma pergunta também do Dr. Edson, da Cristina. Isso é muito importante, né, gente? Muda completamente o prognóstico do Sem paciente, dúvida. né? Nós até estamos agora a ter um problema a nível de formação, porque nós pomos tão poucos catéteres tonalizados de longa Que duração, sonho, cerca né? de 100 por ano, é pouquíssimo. E então, quase que nós temos que atingir estes objetivos de formação, mas como são tão poucos, acaba por ser difícil. Tem que vir para o Brasil. Dar essa possibilidade. Tem que vir para o Brasil, exato. Como é, gente, a diálise peritoneal? Aproveitando, né, a mesma pergunta, então vocês já responderam, a maioria dos pacientes que vão entrar, que fazem a primeira hemodiálise, já tem uma fístula. E a diálise peritoneal aí em Portugal, como é? Vocês fazem, vocês têm, qual é a porcentagem de pacientes que fazem diálise peritoneal? Muitos serviços fazem? Vocês têm muito contato na residência com a diálise peritoneal? Sim, faz parte do nosso programa de formação, é obrigatório, e até por uma questão de equidade, de acesso, o programa de formação tem o mesmo tempo para a hemodiálise e para a diálise peritoneal. Portanto, todos os residentes rodam 6 meses na hemodiálise e 6 meses na diálise peritoneal. E o nosso colégio da especialidade, portanto, que coordena tudo o que é a parte científica da especialidade em Portugal, obrigou, entre aspas, todos os serviços novos de nefrologia que queiram ter residentes, que queiram dar formação, receber colegas para dar formação, têm que ter um programa de diálise peritoneal também para fomentar esta técnica. E agora, portanto, só os serviços mais antigos é que não, e mais antigos, mais pequenos, é que não têm. Todos os hospitais que passaram a receber residentes têm que ter um programa de peritoneal. Claro que os hospitais que têm mais doentes são os hospitais maiores, centrais, por exemplo, o meu e o da Joana, mas apesar de tudo, a percentagem em Portugal ainda é pequena. Nós até tivemos a confirmar isso hoje, cerca de 6,5% apenas dos nossos doentes em peritoneal. Prevalentes. Eu acho que pronto, nós estamos a ver. Hemodiálise e diálise peritoneal. Estamos a excluir os transplantados. Porque, apesar de haver uma incidência ligeiramente maior, que chega quase até 10%, 9,8% de doentes que começam diálise peritoneal, depois acaba por não ser, a prevalência de ser um pouco menor, que também aqui não só são doentes transferidos para a hemodiálise, mas também porque os doentes que vão para a diálise peritoneal também são aqueles que vão ser transplantados, porque é tipicamente mais o doente jovem, que se sente assim mais animado para fazer esta técnica. No meu programa também temos, por acaso, uma fatia grande de doentes idosos, e eu acho que um grande problema para a diálise peritoneal não aumentar é não termos a diálise peritoneal assistida, porque eu acho que se houvesse essa oferta,
não tenho dúvidas que havia muito mais doentes que iriam optar por esta técnica. E sobretudo no doente idoso, com um coração que já não é tão eficaz. Ter uma técnica que é contínua, lenta, que lhe dá mais permissividade para poder não fazer tantas restrições, não ter tantos desequilíbrios ao longo do dia, eu penso que seria uma técnica excelente. Mas, efetivamente, há algum receio dos doentes em ficar responsável pelo próprio tratamento, não é? E também a própria capacidade de motor, a coordenação, a cuidado visual. E acho que, sem dúvida, e esse é um dos nossos planos futuros, é o acesso à diálise peritoneal assistida como forma de incremento do número de doentes em técnica. Se tem muita fístula, né? Voltando, né? Se tem muita gente começando com fístula, deve ter muito transplante pré-emptivo, né? O professor também está perguntando. Temos alguns. Algum transplante preemptivo, sim. Mas nesses casos preferimos não fazer fístula, porque aí, como é por um curto período de tempo, se for necessário diálise, faz diálise por catéter. Deve ser como se vocês têm um bom conservador, né? Isso que eu imaginei. Já, provavelmente também deve ter encaminhamento para pré-emptivo. Sim. Às vezes é um bocadinho mais desafiante quando são os doentes poliquísticos, porque é preciso, às vezes, coordenar nefrectomia por conflito de espaço e colocação de catéter, e aí, às vezes, é difícil escapar à diálise, não é? Até porque nós, não gostamos muito de fazer as duas cirurgias em simultâneo, mas outras etiologias, por exemplo, a nefrite inicial crónica de pielonefrites de repetição, aí é fácil, porque eles aguentam bastante tempo em tratamento conservador e planear a transferência, entre aspas, para o transplante. O Hospital da Joana é mais focado no transplante. Eles tradicionalmente, não só no renal, fazem renopancreática, hepática, e têm mais volume do que o meu. Mas apesar de nós fazermos muito transplante e aproveitarmos muitos dadores por milhão de habitantes, nós também temos uma prevalência extremamente elevada. Portanto, a nossa lista para dador cadáver, em média, em Portugal, são 5 anos. Portanto, só geralmente quem tem dador vivo é que faz preemptivo. Claro. Sim. Ou um grupo muito raro, tipo um grupo B ou AB, porque também o tempo de espera pode ser tão longo e há tão poucos em lista e tão pouca oferta, porque normalmente só entra em lista quem já entra em diálise. Porque Sim. até pode entrar antes, mas não adianta, porque depois o que contabiliza é o tempo em diálise. Sim, o nosso sistema de pontos conta muito para a alocação do órgão, o tempo em diálise. E também o rim pâncreas, por vezes, é preemptivo, porque Sim. Como são 2 órgãos, passa a ter prioridade e pronto, e às vezes ser um rim pâncreas preemptivo. Legal. Sim, interessante. Vamos falar um pouco sobre hemodiálise em cenários de injúria renal aguda? Né, aqui a gente tem uma diferença também, né, Tamires, grande entre centros. A gente tem centros que têm hemodiálise contínua disponível, outros centros não. Alguns centros têm experiência, principalmente aqui no Brasil, em diálise peritoneal para agudos. E vocês, pessoal, como vocês se lidam no dia a dia com a hemodiálise em agudos? Vocês trabalham com agudos? E como que são as terapias em agudos de vocês? Nisto temos uma diferença regional importante. Assim, no meu hospital, nós prestamos serviço de consultoria às unidades de cuidados intensivos, de terapia intensiva, mas, regra geral, só prescrevemos as técnicas híbridas. As técnicas contínuas, na maior parte das unidades, nós temos umas 7 ou 8 no meu hospital, a técnica contínua é prescrita pelo intensivista. Só depois, quando o doente está melhor, habitualmente, o tradicional é começar com contínuo, o doente começa a recuperar da parte
das disfunções multiorgânicas e passa para uma SLED, e depois, se mantiver necessidade de hemodiálise, então aí transita para uma intermitente e aí faz fora da unidade de terapia intensiva. Mas a Joana tem outra experiência. Eu tenho outra experiência. Até no nosso hospital, todas as técnicas são prescritas por nós. Quer seja diálise, contínuas, intermitentes, quer seja plasmafrese. Somos sempre nós, nefrologistas, que fazemos a prescrição. E no meu hospital, particularmente, nós temos uma experiência muito boa com a SLED, que acaba por ser uma técnica híbrida, que nós, se queremos maior estabilidade hemodinâmica, prolongamos o tempo e fazemos débitos mais baixos e raramente usamos a contínua, porque até mesmo em termos de demanda, não é, necessidade do enfermeiro estar mais ao pé do doente, dá mais liberdade para um enfermeiro poder fazer várias coisas ao mesmo tempo. E isto verificou-se no Covid, não é? Que houve uma necessidade muito grande, houve um grande número de doentes a fazer técnicas contínuas, lentas, não é? E a verdade, até saíram artigos sobre isso, a realmente mostrar que com a SLED conseguíamos ter estabilidade hemodinâmica e ter vantagens em termos de organização de pessoal e também permitir que o doente esteja livre para, se precisar de fazer exames, se precisar de fazer fisioterapia, se precisar de fazer outras coisas ao nível dos cuidados intensivos. Portanto, a nossa experiência, se nós só fazemos contínuas ou por questões logísticas que já não temos postos de diálise, postos de água, ou em situações de transplante hepático, também temos isto no nosso hospital, ou situações de neurocríticos, edema cerebral. Tudo o resto, praticamente, é SLED. A proporção em cuidados intensivos é 80% de SLED e o resto contínuas. Portanto, temos uma experiência muito boa e muito positiva com o uso dessas técnicas. A diálise peritoneal aguda, confesso que é algo que praticamente não fazemos, mas naqueles nossos doentes que são crónicos e que por algum motivo vão para os cuidados intensivos, nós, se possível, mantemos a técnica, porque é menos um device, não é? E aí sim, temos alguma experiência, pouca, mas temos alguns doentes que mantiveram a técnica mesmo nos cuidados intensivos, também com bons resultados. Excelente, a gente tem, aproveitando esse assunto, né, na semana que vem a gente vai fazer uma reunião com os residentes, que é justamente sobre essa questão, né? A gente vai colocar um caso clínico e vai discorrer a diferença, né, sobre diálise contínua e a SLED, a intermitente. Então eu já deixo o convite para vocês, vai ser ao vivo, vai ser um prazer se vocês participarem com a gente também, tá? É uma discussão de caso clínico. Vão ter duas residências do Brasil, uma de Porto Alegre, que é no sul, e uma do Centro-Oeste, que é em Goiás, que vão participar com a gente, tá? Aqui no Brasil a gente tem essa diferença, né, muito grande também no hospital onde que eu trabalho. A gente não faz contínua ainda, mas a gente usa muito a técnica da SLED, né, nos pacientes que estão mais graves, hemodinamicamente instáveis, e a gente tem um bom resultado também. Mas a gente vai conseguir fazer essa diálise contínua, acho que nesses próximos meses, sabe? Você faz, Tamires, no seu hospital contínuo? Sim, onde eu trabalho no hospital que tem convênio, né? Aí a gente tem acesso à contínua. O médico nefrologista que prescreve e, junto, claro, a gente leva em consideração a opinião do intensivista, vendo o paciente em conjunto, mas a prescrição é do nefro. Mas também trabalho em um hospital público que não tem máquina contínua. E aí vai na prolongada mesmo e vai dependendo da estabilidade hemodinâmica, das condições. Muitas vezes temos sucesso, outras vezes não. A gente vai adaptando. Isso, pessoal. A gente já está caminhando para quase uma hora de live, né? O bate-papo está muito bom. Vamos falar um pouco sobre inteligência artificial? Vocês têm alguma coisa em mente assim voltada para nefrologia? Eu queria só colocar um adendo aqui. Não, talvez não seria inteligência artificial, mas a importância do uso do ultrassom.
Não sei como é que é a prática de vocês aí em Portugal. Aqui no Brasil a gente usa muito o ultrassom à beira do leito, né, dos pacientes ali da hemodiálise para estimar aperto seco, avaliar hipervolemia. Ele é uma ferramenta muito boa para a gente. Vocês têm também o ultrassom amplamente disponível? A gente não tem amplamente disponível, né? A gente tem diferenças regionais, mas a gente tem assim uma experiência boa nisso. E se vocês imaginam alguma outra relação com a inteligência artificial voltada assim para nefrologia? Acho que esse é para Então, eu acho que o Hugo, é o do homem do ultrassom. ultrassom. É isso, pronto. De facto, acho que é transversal em todos os países, mesmo em países que já começou a ter mais tradição da ecografia à beira-leito, em inglês o Point of Care Ultrasound. A grande barreira é sempre a acessibilidade do equipamento. Pronto. Felizmente, e para a maior parte das coisas que o nefrologista precisa, os dispositivos ultraportáteis estão a baixar muito de preço e serão facilmente disponíveis, facilmente adquiríveis por um serviço. Portanto, estamos a falar de valores de entre 2.000 a 4.000 euros. Para um hospital grande não é nada dentro do orçamento, não é? Mas eu inclusivamente sou o coordenador do curso de ecografia à beira-leito para nefrologistas em Portugal e que estamos a formar colegas desde 2021, portanto já é algo que está bastante Disseminado. disseminado exatamente em Portugal, nos serviços de nefrologia, mas não é tão posto em prática porque realmente não há ainda equipamento suficiente. Mesmo as próprias unidades de hemodiálise privadas começam a ter também ecógrafos, mais pela questão do acesso vascular, mas as duas grandes multinacionais têm já projetos de ter também disponíveis as outras sondas, nomeadamente a curvilínea, que é a mais versátil, para fazer, como o Sten estava a dizer, a avaliação das linhas B, que dá uma estimativa de água extravascular pulmonar, uma avaliação do subcostal para a avaliação da veia cava inferior ou da presença de tamponamento. Portanto, são coisas muito simples, mas que mudam muito a gestão do paciente. Eu acredito, portanto, é a minha área de interesse preferencial e dedicação, mas eu acredito plenamente que em 10 anos, com o preço da tecnologia a cair e com isto a entrar também nas próprias faculdades, que vai ser um instrumento do dia a dia. Portanto, como quem E por usa um estetoscópio, né? esfingolmanómetro, estetoscópio, um esfingolmanómetro, portanto, acho Concordo. mesmo, acho mesmo. Aqui no Brasil, a gente já tem faculdade com ultrassom desde o primeiro ano, né, na graduação. Então, eu estou formando os médicos já com essa habilidade. Bem interessante. O nosso A professor gente aqui teve uma pergunta. só Pode pediu falar, para Tami. perguntar se na faculdade de vocês tem a disciplina de nefrologia ou apenas clínica médica e vai abordando dentro. É clínica médica e dentro da clínica médica tem as várias especialidades, cardiologia, nefrologia, gastro. Aqui também, né? A minha foi assim. Aqui também. Tá bom. Pessoal, é isso. Eu vou abrir para perguntas. Quem tiver alguma pergunta, eu gostaria de agradecer a todo mundo que está participando com a gente. Acho que a gente respondeu, né, as perguntas que foram feitas até agora. Eu gostaria novamente de agradecer vocês, Joana e Hugo. Muito obrigado por participarem, tá, com a gente. Acho que essa interação é muito boa. E eu vou depois convidar vocês para participarem de mais eventos com a gente, para a gente discutir casos clínicos. Acho que vai ser bem legal isso. Então, em nome da Sociedade Brasileira, a gente agradece muito né, a Joana e o Hugo prontamente aceitaram participar com a gente da live. Acho que foi muito bom. Uma hora é pouco tempo, né, para a gente falar de tanta coisa que a gente conseguiu abordar aqui. A gente falou um pouquinho de cada coisa, mas foi bem legal. Acho que a chave que eu queria falar foi essa questão da prevenção, né, para os pacientes que estão aqui vendo, a prevenção
das doenças renais é muito importante, né? Falar sobre essa questão da creatinina, do exame de urina e para a gente conseguir fazer prevenção da doença. Esse é um ponto forte. Eu deixo aberto para vocês falarem. Vocês acham que a gente não falou de alguma coisa importante? Foi muito Eu legal, né, a gostava. interação. Foi Sim, excelente. nós é que temos de agradecer. E eu acho que isto realmente é o espelho do que nós precisamos para o futuro. Cada vez mais a especialidade vai se tornar mais complexa, porque os pacientes têm mais doenças, vivem mais tempo, vão chegar à diálise mais complexos e vamos ter mais terapêuticas. Portanto, nós estamos numa fase muito boa da nefrologia em termos de ensaios clínicos, mas eu acho que só mesmo com colaboração, além fronteiras, não só dentro do próprio país, mas além fronteiras, é que nós vamos conseguir manter a qualidade e dar o melhor para os nossos pacientes. No fundo, é para isso que nós aqui estamos, esta troca de experiências e fazer formação a outro país que é mais forte numa coisa e depois voltar ao seu hospital e poder melhorar os cuidados, não é? No nosso exemplo, houve uma altura antes de eu ir para o Hospital do Rio que nós estávamos dependentes de um radiologista de intervenção para nos fazer as biópsias e que te dava um tempo de resposta muito atrasado. E agora nós não dependemos de ninguém e fazemos a biópsia no próprio dia. Isso faz total diferença, né, Hugo? Essa troca de experiências, esse network, ele é muito importante e vai agregar valor ao nosso trabalho em última análise, é o cuidado com o paciente, né? E, na verdade, é isso que importa, né? É por isso que a gente está trabalhando, né? Para oferecer um cuidado melhor para os pacientes. Sim, e vi em baixo que estavam a pedir os nossos contactos, pelo menos eu depois posso deixar o meu e-mail e acho que podem sempre contactar se quiserem fazer algum estágio ou estabelecer algum contacto. Acho que depois podemos deixar para vocês e vocês partilham, porque temos o Hugo já está habituado na área de intervenção a receber internos. Eu confesso que já recebi, mas eles iam rodando um pouco por todas as áreas. Eu acho que se calhar é mais lucrativo ir só para uma área e ficar esse tal mês, porque, tal como a Tamiri estava a dizer, um mês já é tão pouco que realmente o tempo passa muito rápido. Mas claro que sim, estamos disponíveis e estamos cá para vos receber. Muito obrigado, Joana. Eu agradeço muito. Bom, então acho que é isso, gente. Muito obrigado mesmo. Valeu. Acho que a nossa live foi boa. A gente entra em contato depois para conversar um pouquinho mais sobre outros projetos para a gente continuar nesse network entre Portugal e Brasil. Com certeza. Obrigada. Boa noite. Tchau, boa noite. Pessoal. Tchau, tchau. Obrigada. Até uma próxima.